santo é teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Já falei boa noite, né? Tudo bem com vocês? Glórias a ti, Deus. Deus é bom. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e pergunta se ela está bem. Fala para ela, se não está, vai ficar, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui. Já é a nossa penúltima terça-feira de 2022. Aleluia! Não, olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala, não falta semana que vem. Você foi fiel até aqui. Não falta. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Glória a Deus. Bem facinho, hein? Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Quem achou diz João. Enganei vocês, acharam que eu ia falar outra coisa, né? Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Amém? Acho que você não entendeu esse versículo aqui. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já é real aqui neste lugar. E nós queremos deixar o nosso coração disponível, Senhor, para estar atentos àquilo que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Toma o teu lugar aí. Fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Já estamos em clima de Natal. Quem já está em clima de Natal? Amém. Vem que está chegando o Natal. Né? Já estamos todos preparados aqui. Quem já organizou a ceia? Tem umas pessoas que estão preparadas já. Estamos quase lá, né? E esses dias eu estava andando com a Rebeca nas luzes aqui, que era o cara, gente, pura luzes, né? Muitas luzes. E nós estávamos passando numa casa lá que estava lá a manjedoura, Jesus, né? A Maria, José, tudo bonitinho, né? E eu falei, olha, Rebeca, que legal. Olha que bonito. Jesus, esse é o nascimento de Jesus. Jesus, a mamãe de Jesus, eu falando para ela, né? E ela lá, e eu contando daqui a pouco ela, e o Papai Noel? Eu falei, não tem nada de Papai Noel, menina. É Jesus. A história é sobre Jesus. Né? Não é Papai Noel que ela fala, é Papaiel. E o Papaiel? Eu falei, não tem nada de Papai Noel não, menina. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, não sobre o Papai Noel. Mas sobre o dono da história, Jesus, né? Porque está chegando o Natal e nós tendemos a lembrar dele só no Natal? Tomara que não, né? Na Páscoa também. E em outras datas, né? Por favor. Então, e Deus me lembrou desse versículo, que é um dos livros que eu mais amo na Bíblia, é o Evangelho segundo João. Então, sempre quando eu vou fazer discipulado, esse livro vai fazer parte do discipulado, a pessoa querendo ou não, porque eu amo esse Evangelho. Né? E eu gosto muito desse texto que João ele fala aqui no finalzinho,
E depois ele vai falar também, lá no final do versículo 21, do capítulo 21, né, que nem se ele tivesse todos os papéis, todas as folhas do mundo não seriam capazes de descrever o que Jesus fez aqui quando ele estava nessa terra. Ele fala assim, ó: penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, ele era bem poeta, né? Ele era muito bom com as palavras. E eu gosto muito do Evangelho de João, segundo João, porque ele é essa pessoa que retrata muito bem Jesus. Não que os outros evangelhos não façam isso, né? Mas ele tem um diferencial entre os outros evangelhos. João, ele se considerava um discípulo especial, né? Ele tinha tanta certeza do relacionamento que ele tinha com Jesus, que ele descreve ali no seu livro que ele era considerado o discípulo mais amado. Não era o discípulo amado. Ele falava, eu sou o discípulo mais amado de Jesus. Ele tinha muita certeza do seu relacionamento com Jesus, né? Talvez mais do que todos os companheiros dele ali, né? Não só dos 12, mas aqueles que conviveram com Jesus, ele deixou que a realidade de Jesus, de quem Jesus era, da sua essência, entrasse do coração e na vida de João. E por isso que ele consegue retratar, né, tão bem Jesus aqui no Evangelho. Quem já leu o livro de João? É a minha pergunta tradicional, faz tempo que eu não faço ela. Vocês estão lendo pouco, hein, irmãos? Não leu o Evangelho de João? O que é isso? O Evangelho de João, ele vai mostrar Jesus dessa forma, de uma forma bem íntima, né? Ele tinha um olhar para Jesus como quem conhece muito bem quem era esse homem, né? E até tem um historiador, Clemente de Alexandria, que ele fala que depois de 200 anos depois de Cristo, ele fala assim, que João, por fim, sabendo que os fatos materiais estavam esclarecidos nos outros evangelhos, compôs um evangelho espiritual, incentivado por outros discípulos e inspirado pelo Espírito. João queria comunicar o Espírito ou o coração de Jesus e assim mostra que escreveu com um propósito em mente, o propósito de incentivar a fé. Que bonito, né? Ele fala que João, ele conseguia transcrever, ele conseguiu expressar o Espírito, o coração de Jesus no seu Evangelho. Então, esse é o sentimento que ele queria passar para nós, né? Para que a gente lesse aqui esse Evangelho, lesse as histórias, lesse aqui sobre Jesus e isso incentivasse a nossa fé. Por isso que é tão importante a gente se alimentar da palavra, obviamente, né? Mas o Evangelho de João, ele tem muitas características de Jesus. Ele tem muitas falas de Jesus. E isso faz a gente entender e compreender um pouquinho mais, né, sobre esse homem tão maravilhoso que veio à Terra, esse homem, esse Deus que veio com um propósito, né, de nos salvar. Então, ali durante o livro de João, e é sobre isso que nós vamos focar aqui nessa noite, João ele captura, ele transcreve ali 7 vezes que Jesus fez uma expressão de quem ele é. E a gente chama das 7 expressões do eu sou. Jesus ele se identifica, ele coloca as suas características e a sua identidade por 7 vezes ali para que a gente entendesse quem Jesus era, a importância que Jesus tem para nós, a suficiência que ele é suficiente para nós, ele precisa ser suficiente para nós. E se nós vemos e entendemos quem é esse Jesus, que João era completamente apaixonado, se nós absorvermos e entendermos essa expressão de Jesus aqui no seu Evangelho, nós também seremos apaixonados por esse Jesus. E é isso que Jesus quer que nós venhamos despertar nessa noite. Se apaixonar um pouquinho mais por Ele. Amar um pouquinho mais Ele. Entender um pouquinho mais sobre Ele. Entender que Ele é mais
é mais do que um menino que nasceu na manjedoura de uma mulher virgem. É muito mais. Ele é muito mais que isso, amém? Então vamos ver aqui comigo? E a primeira expressão que João descreve ali a respeito de Jesus é que Jesus, ele é o pão da vida. Não vai dar para a gente ler todos os versículos. Se você quiser anotar, você anota. Se não, depois você lê todo o livro que você vai encontrar essas expressões ali. Jesus, ele é o pão da vida. João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se a gente lê um pouquinho ali o contexto dessa declaração de Jesus, ele tinha recém-multiplicado pães e peixes e alimentado uma multidão. E aí então, ele vai para o outro lado do rio e as pessoas seguem ele porque queriam ele? Não, porque achavam que ele podia multiplicar mais pães e peixes, né? Sabe quando eu gosto de imaginar as situações. Sabe, tipo, quando tem uma coisa muito barata em algum lugar, né? As pessoas estão dando para as pessoas não ficam enlouquecidas. Nossa, lá, promoção! Quando é promoção, imagina quando é dado, né? Nossa, estão dando lá, ó, é de graça! Meu Deus! As pessoas ficam endoidecidas, né? Quem gosta de promoção? As mulheres, né? A mulher gosta de promoção. Né? Então, eu penso que quando Jesus estava multiplicando, né, e o povo comeu e era de graça e era, com certeza era o melhor pão que eles já comeram na vida deles, né, o melhor peixe. Eles, gente, vamos atrás desse homem porque ele tem pão, né? Ele tem pão, ele tem peixe, é de graça. Vamos atravessar o rio, não importa. Porque aquelas pessoas, elas estavam preocupadas com o alimento físico. E quando Jesus vê elas chegando lá todas animadinhas, né, achando que ele ia multiplicar mais pães e peixes, não que depois ele não tenha feito isso, mas Jesus, ele aproveitou aquela situação. Ele falou, eu vou mostrar para vocês para que eu vim aqui nesse mundo, né? E aí quando estava todo mundo lá, reunidinho, bonitinho, né? Jesus, ó, ei, presta atenção aí. Na verdade, eu é que sou o pão da vida. Na verdade, vocês estão confundindo tudo. Eu não quero dar um pão e um peixe para vocês, eu quero mais. O que eu tenho para vocês é o pão da vida. É o pão que vai saciar vocês por completo. Sabe, é isso que a gente precisa entender. Que Jesus, ele é mais do que aquele que só pode nos dar um alimento físico, ou que pode providenciar o nosso emprego, ou que pode suprir agora uma conta que eu preciso pagar, ou que pode fazer um milagre aqui, uma maravilha na minha vida. Jesus é mais do que isso. O que Jesus tem para nós é o pão da vida eterna. Ele é esse pão que vai nos saciar para sempre, por completo. E nós precisamos estar atentos se nós não estamos sendo essa multidão, sabe? Essas pessoas que estão buscando as mãos de Jesus. Tem uma música bem famosa, né? Que muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Será que nós podemos dizer isso mesmo? Será que a gente fala e canta essa estrofe, essa canção, com uma verdade no nosso coração? Jesus, o Senhor é o suficiente. Jesus, o que eu quero mesmo é o Senhor, porque o que o Senhor é e quem o Senhor é tudo que eu preciso. Era isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Ei, se for preciso, eu vou dar o pão, eu vou multiplicar o peixe, mas eu quero que vocês saibam que eu sou o que vocês precisam. Eu sou suficiente para vocês. Se não tiver pão, eu sou o suficiente. Se não tiver peixe, eu sou o suficiente. Se não tiver emprego, eu preciso ser o suficiente. Se não tiver tudo certo lá na sua casa, eu preciso ser suficiente. Eu sou o pão da vida.
Era isso que Jesus estava falando, é isso que Jesus está falando para nós. É essa verdade que ele queria revelar a respeito dele. Eu sou o pão que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa todos os dias. Não só de vez em quando, porque o pão, né, tirando quem está de regime, o pão faz parte do nosso dia, né? Um pãozinho, caseirinho, assadinho, um francês, né? Ou até o integral. Faz parte do nosso dia a dia. Não é só de vez em quando que a gente come pão. A gente come todo dia, né? E naquela época isso fazia ainda mais sentido. Jesus é aquele que a gente precisa todo dia, o tempo todo. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de felicidade eterna. Aquilo que o mundo está procurando aí, para ser saciado, para ser preenchido de tantas outras formas. Ele é essa suficiência. Ele é o que nós precisamos. E acredite, às vezes nós estamos aqui e não entendemos isso. Nós estamos aqui e Jesus ainda não tem sido o pão da vida para nós. Ele não tem sido essa expressão na nossa vida. A segunda declaração de Jesus aqui no Evangelho de João é que ele é a luz do mundo. João 12:46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que creem em mim não pereçam nas trevas. Estar em trevas significa não ver nada, não saber para onde que vai, né? Você já acordou de madrugada para ir beber água ou ir no banheiro e a luz está tudo apagado, está tudo uma escuridão. Qual a probabilidade de você tropeçar, pisar no brinquedo da criança, bater o dedinho na quina da cama? Qual é a probabilidade disso acontecer? Muita, né? Mas às vezes, a gente sabendo de todos esses riscos, ainda assim o que a gente faz? Vou no escuro. Eu sei onde que é o banheiro. Eu sei onde que é a geladeira. Até aqui, bateu o dedinho. Delícia, né? Você glorifica Jesus até o outro dia, né? Porque estar em trevas é não saber para onde a gente vai. Mas Jesus ele está falando que ele é a luz que nós precisamos, para que a gente saiba exatamente onde que nós estamos indo, para que ele mostre esse caminho para onde que nós temos que ir. O mundo está perdido. Às vezes nós estamos nesse estado de perdição, porque está tudo escuro, eu não estou vendo nada, eu não sei para onde que eu tenho que ir. Mas Jesus ele está falando, eu sou essa luz que você precisa. E não é só de vez em quando. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. O que Jesus quer para nós é que a nossa vida, o nosso caminho, as nossas decisões, as nossas atitudes sejam iluminadas por quem Ele é. Ele é a luz. Ele é a luz que nós precisamos. Mas às vezes, sabendo que nós precisamos ligar a luz para ir até o banheiro ou beber uma água, a gente insiste em andar em trevas. A gente insiste em ir com a luz apagada. A gente insiste em fazer e tomar decisões e seguir o caminho sem que Jesus seja essa luz para a minha vida. E o que ele está falando aqui no Evangelho de João é que ele é essa luz que nós precisamos. Ele é suficiente. Ele é essa luz que é necessária. Sem Cristo nós nunca encontraremos o caminho, nós nunca seguiremos para onde nós temos que ir, nós nunca tomaremos a decisão correta. Jesus é a luz que nós precisamos, é isso que ele estava falando. E às vezes nós não entendemos isso. A terceira expressão de Jesus ali no Evangelho de João é: ele é a porta. João 10:7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Antigamente, naquela época, por que ele usou essa expressão?
Porque o lugar onde as ovelhas ficavam não tinha uma porta em si. Tinha um espaço onde elas entravam e onde elas saíam. Mas não tinha uma porta que fechava elas lá, né? E a história conta que os pastores, eles ficavam ali, naquele espaço, né? Como se eles fossem uma porta, né? Para que as ovelhas não fugissem, mas também para que os animais ferozes não entrassem e atacassem as ovelhinhas. Então, eles ficavam ali, como essa porta, como essa proteção, como esse acesso para que as ovelhas entrassem no lugar seguro e também como essa proteção para que os animais não adentrassem ali e pegassem as ovelhinhas. Então, quando Jesus está falando isso, Ele quer que nós entendamos quem Ele é para nós. Ele é esse acesso, Ele é essa proteção, Ele é aquele que vai nos proteger e que também vai nos dar o acesso ao lugar seguro. Jesus, Ele é a porta que nós precisamos. Não dá para viver sem Jesus, não dá para ficar sem Ele, não dá para que Ele seja só mais um adereço, mas Ele é algo importante e indispensável para a nossa vida. Vocês estão comigo? Amém. Ele é o bom pastor, João 10:11, um pouquinho mais para baixo ali do versículo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas, elas são indefesas. Sem o pastor, elas não sabem onde que tem o pasto verde. Sem o pastor, elas não sabem onde tem a água para elas. Sem o pastor, qualquer barulho para elas é assustador, porque a ovelhinha, ela é sensível. Ela é assim, inofensiva. Ela fica ali, ela tem medo. A ovelha sem o pastor, ela está perdida. Ela não sabe onde que ela vai, ela não sabe o que ela faz. Ela está perdida. E Jesus, ele fala: eu sou o pastor? Não, ele fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que você precisa. Era isso que ele estava dizendo. Eu sou o pastor que você precisa. É eu que vou te levar aos lugares seguros. É eu que vou te levar às águas tranquilas. O que Davi fala lá em Salmo 23, né? Que ele é o pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar seguro. Ele me faz andar nas águas tranquilas. Ele é tudo que eu preciso. Jesus estava dizendo mais uma vez: eu sou tudo que vocês precisam. Entendam isso. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou aquele que vai dar a provisão. Eu sou aquele que vai ser a tranquilidade e a segurança que você está precisando. Eu sou. É isso que Jesus estava dizendo. E às vezes nós estamos aqui ouvindo sobre Ele, entendendo sobre caminhando com Ele, e não estamos entendendo a verdade que Ele está nos dizendo. Porque nós achamos que é melhor nós mesmos ir atrás da nossa provisão, nós mesmos procurar uma segurança, nós mesmos fazer a nossa segurança, nós mesmos providenciar a água tranquila. É nós que queremos trazer paz na nossa vida, mas Ele está dizendo que eu é que sou esse provedor na sua vida. Eu é que sou esse pastor, esse bom pastor que vai fazer isso, e a prova disso é que eu dei a minha vida por você. Porque quando Jesus declarou essa verdade, Ele falou: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Se necessário, eu dou a minha vida por vocês. E foi isso que Ele fez. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida. Só que às vezes nós estamos aqui e não estamos entendendo isso. Nós estamos aqui, mas achamos que nós é que temos que resolver tudo. E Jesus está dizendo: eu sou esse bom pastor. Eu sou esse bom pastor que vai providenciar para você tudo que você precisa, que vai te dar as águas tranquilas,
que vai te proteger dos animais selvagens, que vai te defender e que vai se entregar quantas vezes for preciso para que você tenha essa vida. Amém? 5. Vamos correr. Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É Ele que gera a vida e ressurreição de sonhos, dá vida àquilo que estava morto e nos garante a vida eterna. Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é a nossa oportunidade da vida eterna. Ele é a nossa chance de estar de novo e eternamente com Deus. Ele é aquele que pode ressuscitar, não só, nos dando a vida eterna, mas Ele pode ressuscitar, como eu falei ali, os sonhos, trazer vida àquilo que estava morto. Ele provou isso várias vezes na sua palavra, que Ele é capaz de fazer isso. Amém? 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo é bem famoso, né? Ele é o acesso ao Pai. É por meio dele que nós podemos nos reconciliar com Deus. Podemos experimentar a plenitude dos dias. Jesus, ele veio para dar acesso a todos ao Santo dos Santos, para que nós tenhamos acesso total com Deus. Jesus, ele nos deu essa oportunidade de acessar diretamente a Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus. Ele é esse caminho. E por último, ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Sem permanecer em Cristo, a verdadeira videira, não podemos fazer nada. Ele é a fonte do fruto dos nossos ramos. Mas a menos que permanecemos nele, não há mais uso para esse ramo. Sem ele, nada podemos fazer. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou essa videira. Eu sou da onde vai sair tudo que você precisa. Se você for fazer alguma coisa, é por minha causa. É tudo sobre mim. É eu que faço na sua vida. É eu que vou te usar. É eu que vou fazer você florescer. É eu que vou fazer você frutificar. É através de mim. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Ele não pode ser minimizado. Jesus não pode ser só mais uma passagem que a gente tem para chegar no céu. Jesus, ele não pode ser só mais um elemento da nossa história. Não pode ser só mais uma história do nosso ano, uma data comemorativa. Jesus, ele é mais que isso. Você conhece Jesus não apenas como um mestre, não apenas como um milagreiro, mas ele precisa ser reconhecido como o grande eu sou, que é o nosso sustento, que é a nossa luz, que é a nossa esperança, que é a nossa salvação, que é a nossa força. Jesus está nos trazendo aqui nessa noite para nos lembrar que ele é suficiente para nós, que ele é mais do que uma história, que ele é mais do que um menininho que nasceu na manjedoura, que ele é uma resposta, ele é o caminho, ele é o que nós precisamos. E nós precisamos lembrar disso todo dia, sabe? Todo dia nós precisamos lembrar o quanto ele é necessário para a nossa vida, o quanto ele é necessário. Fica de pé no teu lugar. Eu não sei se você percebeu, mas a Letícia falou aqui no começo da ministração dela um pouquinho sobre isso. Que se nós estamos aqui, é por causa dele. Se nós temos alguma coisa, é porque ele nos deu. Se nós podemos viver hoje, é porque ele entregou a sua vida por nós. Se nós podemos experimentar uma paz, uma alegria, se nós podemos viver em família, se nós podemos ter uma igreja para nos fortalecer, para nos ajudar na nossa caminhada, foi porque Jesus fez isso por nós. E isso não pode ser esquecido. Sabe, o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso trabalho, as nossas atividades na igreja, a nossa família, isso não pode fazer a gente esquecer quem ele é.
quem Ele é para nós. Ele é esse pão, Ele é essa luz, Ele é esse caminho, Ele é esse bom pastor, Ele é essa videira, é dele que nós traímos todas as nossas forças para continuar. É nele que nós vamos encontrar força e refúgio. É nele que nós vamos encontrar resposta. É nele que nós vamos encontrar luz para as nossas decisões, para os nossos caminhos. É nele, é tudo sobre ele. Essa igreja é sobre ele. A família que ele te deu é sobre ele. O trabalho onde ele te colocou é sobre ele. Tudo que ele nos deu é porque ele é esse provedor. Ele é essa necessidade que nós temos. E eu queria que nessa noite